Alô você, candidato do Enem, que está se preparando para a redação deste certame. Eu, professora Lília Oliveira, aqui em Educação Avançada. Pessoal, hoje eu preparei mais um fragmento daquele texto que eu já havia feito alguns comentários na competência 1. Vamos a ele? Na tela. Bom, nós estamos diante de dicas para essa redação do Enem. E aí, gente, nós temos a competência 1 que vai trabalhar o quê? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Portanto, este corretor vai avaliar se você tem domínio de língua portuguesa, se você usa estrangeirismo, se você respeita regras de regência, concordância, não é? Colocação pronominal, uso de pontuação, uso de acentuação gráfica, todos esses elementos aí pertencentes às regras gramaticais. Vejamos, a primeira parte nós já avaliamos. Vamos para a segunda parte, na linha 11. Entretanto, devido à pouca vivência... Gente, eu tenho aqui o sinal indicativo de crase equivocado. Este sinal não pode ser colocado porque o sinal indicativo de crase indica que há preposição e há artigo. Dois elementos iguais que vão se fundir. Então, eu tenho aqui um termo que pede preposição, só que este A está diante de pronome indefinido. A gramática não aceita, portanto, esse tipo de emprego. Então, o erro aí na acentuação deste A. Eu não tenho esse sinal indicativo de crase. Perfeito? A pouca vivência e baixo desenvolvimento intelectual. O impacto das propagandas sobre as crianças é forte, gerando cedo demais a vontade de consumo. Assim, a alienação inerente ao capitalismo é aplicada em um indivíduo mentalmente despreparado para compreendê-la e controlá-la, o que contribui, no desenvolvimento de um adulto altamente consumista. Para que haja um bom desenvolvimento infantil, eu tenho aqui, ordem inversa, período longo, portanto, o uso da vírgula. Esse uso é obrigatório. Aqui é uma vírgula, tá, senhores? Está feio, mas é vírgula. E aí a gente tem, é necessária cautela ao expor material publicitário a esse público. De novo, sinal indicativo de crase equivocado. Esse erro não pode ser cometido por você, candidato. Então, há diante de pronome demonstrativo e este pronome está também no masculino. Jamais, né, senhores? Jamais. Esse público. Cadê? Linha 20. Cautela que deve partir tanto da família quanto da mídia. Às empresas cabe o bom senso para que exageros... Então, para que exageros e informações danosas não sejam publicadas para o público infantil, respeitando, vou até já considerar aqui alguns termos, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, respeitando a inocência das crianças, da sociedade e do governo. Eu tenho, de novo, ordem inversa, Eu tenho um período longo, portanto, a vírgula é obrigatória, é a responsabilidade de fiscalizar o que é passado para a população infantil, influenciando, de novo, gerúndio, por meio da aceitação de sugestões, aqui, não tenho vírgula, de sugestões e boicotes, vírgula, o comportamento publicitário das empresas, respeitando os direitos de expressão e autorregulação das mesmas. Aqui eu tenho vício de linguagem, eu vou considerar dessas, o mesma, O mesmo, mesmas, mesmos, no lugar do pronome, Eu tenho um vício de linguagem, portanto, certamente esse candidato foi apenado aqui. Pessoal, para a gente terminar com essa dica, eu vou falar sobre o emprego desses verbos no gerúndio. Eu tenho esse comportamento aqui conhecido como gerundismo. O gerúndio não é um termo errado, só que, com muita frequência, ele vai causar o que a gente chama de prolixidade. Extensão do período, portanto, eu vou colocar um ponto final aqui na linha 25, vou começar esse período com letra maiúscula, vou tirar esse verbo do gerúndio, vou acrescentar a partícula se. Então, influencia-se desse modo, influencia-se dessa maneira, por meio da aceitação, e aí a gente vai ver que o período fica muito melhor construído. Bom, é isso. Eu quero que vocês observem nos textos de vocês
no que corresponde às regras gramaticais, se esses elementos estão sendo bem respeitados. Eu aguardo vocês na próxima dica. Beijo, abraço, bons textos!